Olá, bom dia a todos. Aqui nessa manhã de sábado, amanhã ensolarada e de começo de outono, ainda um pouco quente, mas estamos aqui. Vitória, primeira a entrar, obrigado Vitória, Franciele, Fernanda, Gaudi, olá, obrigado pela presença de todos. Carlos Alberto, Kelly, gente, obrigado, vamos entrando, a casa é nossa, nesta linda manhã de sábado de outono. Aliás, as manhãs de sábado, elas são sempre, as manhãs de sábado são sempre muito boas e as manhãs de outono, principalmente a Rose de Curitiba, Itaí, já chegou, Isadora, Carlos Alberto, bom dia, Torres está aí, Torres, vamos ver, não quero ficar te devendo nada, vou responder tudo. Márcia, Fernanda, bom dia, Maria Alice, Renato. Gente, vamos começando aqui a nossa live. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós temos, Sandra, bom dia. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou responder todas. Olha, Boritis, Rondônia, tem gente de Rondônia. Muita chuva na Paraíba. Aqui está uma manhã de sol linda, assim, uma manhã de outono. Essas manhãs de outono vão ficando tão bonitas, né? E nós aqui no sábado, imagina, vamos descontrair um pouco, porque nós precisamos também relaxar. E hoje, final de semana, para descansar. Mas a gente pode descansar tendo prazer, já que a profissão é também uma fonte de prazer. Pelo menos para mim é uma fonte de prazer, espero que seja para vocês. Que, aliás, é isso que eu queria trazer, a maior mensagem aqui para vocês é que a gente possa fazer da nossa profissão, do nosso ofício, uma fonte de prazer. E aí tudo pode ficar mais leve. Claro, para isso, gente, nós precisamos de disciplina, né? É isso que eu falo lá no curso sobre a questão da administração de escritório, disciplina. Olha, Dourados, eu estive em Dourados, Luciana, uma vez e gostei muito. Oliveira, vamos lá. Bom, então vamos começar aqui com a primeira pergunta de um seguidor, que, aliás, nós temos duas que falam sobre tributos. Essa questão tributária, ela está o tempo todo envolvida no direito de família, seja para pagamento de TBI, TCD, ou ITCMD, cada estado tem uma variação aí dessas nomenclaturas, mas é a mesma coisa, né? Que é a transmissão causa-mortes. Nós temos o pagamento de imposto causa-mortes e intervivos, né? Então, nós vamos... e também temos o imposto sobre pensões alimentícias, que agora está um pouco... acho que a gente vai conseguir acabar com isso, como eu já disse ontem. Mas vamos lá, o que a Patrícia Lopes está aí, Patrícia? Olha, respondendo a sua dúvida. Alvará judicial durante inventário é venda do espólio direto para um terceiro, certo? Quais os impostos a recolher e quem deve recolher e em que momento? Nós, Patrícia, não sei se você se lembra, nós falamos um pouco disso na aula lá, se não me engano, na terça-feira, onde o inventário até de um caso parecido que eu tive, que qual o momento da transmissão. Por exemplo, você faz um inventário, tem um inventário, digamos que tenha um imóvel só, como nesse caso que eu trabalhei, só tem um imóvel, você vai pedir um alvará para venda, e depois que for vendido, qual será a partilha? Nem tem mais nada para partilhar, porque foi feito o alvará e foi vendido. Bom, se foi vendido, aí tem o pagamento do ITCD, ou então, se vai ser vendido, tem o pagamento do ITBI. O caso que eu trabalhei, acho que ilustra bem isso, Patrícia, é assim, ó, o homem, a minha cliente, tinha eram dois irmãos que receberam por herança um apartamento do falecido pai. Este falecido pai, ele já era viúvo quando faleceu. Portanto, esses dois irmãos já tinham a metade do apartamento. Portanto, tinha metade do apartamento
Então, o que ia passar agora era somente a segunda metade, que dividiria por 2. Portanto, essa minha cliente tinha 25 e o cliente e o irmão tinha 25%, porque ambos já tinham 25 mais 25 da parte lá quando a mãe tinha falecido. Bom, fomos pedindo, inicialmente pedimos a venda para terceiros, o juiz autorizou num preço mínimo, e aí o que aconteceu? A irmã resolveu comprar, foi dado o alvará, então foi passado o alvará para o nome dessa minha cliente, que era inclusive inventariante. Mas, fez-se o formal de partilha, ao fazer o formal de partilha, ao registrar no cartório de registro de imóvel, quando chegou lá, o cartório deu uma nota devolutiva dizendo, opa, não pagou o ITBI, teve uma venda de um irmão, então faltou o pagamento do ITBI dessa parte que o irmão vendeu para a irmã. Então é um ITBI que tem que ser pago, porque senão não conseguiria registrar. Agora, curioso é que em algumas situações eu já consegui registrar. Acho que o cartório comeu mosca, o juiz determinou e o cartório teria que registrar, não é isso? Bem, mas respondendo então seria se teve compra e venda, e aí foi entre irmãos, entre os herdeiros, foi uma transmissão em vida, então um imposto inter vivos, né? Bem, vamos adiante, continuando ainda com ainda na questão tributária, né? Focando aqui, eu tentei reunir as perguntas que tivessem ou que tenham esses aspectos tributários. Torres, vamos ver o que o Torres está falando aqui, que tem a ver com o assunto. Aqui tive uma situação complicada com o tributo e até o momento estou inconformada. Houve cessão de um herdeiro para outro, onerosa, recolheu ITBI, que é isso que eu falei, o Estado entendeu o valor inferior e tributou diferente. Olha, essas questões, isso aí realmente é complicado. E lá no curso a gente vai ter uma aula com o Salomão que vai nos ajudar a resolver essas questões. Eu espero que você consiga resolver. Se não, venha, a gente pode te ajudar a resolver, inclusive com o Salomão Torres. Bem, vamos lá. Da Valdirene Torres, né, que é aqui. Formal de partilha sem pagamento TCDME e TCMD. É essa a questão? Será que você falou? Fazenda Pública recorreu e perdeu. Como fazer o registro do formal de partilha no cartório? Bom, eu não sei se é essa mesma questão que você está dizendo, mas o que eu faria nesse caso, bom, eu pediria, talvez isso tenha que ser desvendado ou resolvido judicialmente. Algumas questões o juiz talvez tenha que resolver isso, mas não é simples, não. Isso merece um pouco mais de reflexão e mais de tempo aqui para a gente poder pensar mais. Bem, vamos adiante. Agora nós temos uma do Alvin, ou da Alvin, o seguinte: uso capião extrajudicial pode gerar fraude aos demais herdeiros? Bem, fraude eu não diria, mas uso capião, eu vou ter que fazer uma nova live. Uma vez eu fiz uma live com o Flávio Tartucci sobre o uso capião, porque o uso capião, onde é que ele encosta, onde é que ele interessa para o direito de família e sucessões, né? Nós já temos o uso capião especial previsto em lei, que é daquele que a gente tem chamado de uso capião familiar, né? Que é aquela, olha, você sai de casa 2 anos, sumiu, desapareceu, como se fosse, entre aspas, um abandono de lar, porque abandono de lar nem existe mais, tanto é que quando veio essa lei, a discussão era, será que essa lei do uso capião familiar não estaria ressuscitando isso que a gente combatia, que era o abandono de lar? Não. Eu acho que quem sai de casa pode sair, quem quiser separar, ninguém é obrigado a ficar casado, mas tem que sair com responsabilidade. Esta foi a grande virada da emenda constitucional 66. Gente, isso, embora tenha sido um simples parágrafo, mas a emenda constitucional que
acabou com prazos desnecessários para o divórcio, acabou com separação judicial e substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Então, eu posso separar, mas eu tenho que ter responsabilidade. Se eu fui irresponsável, sair, abandonar e nunca mais voltar, eu tenho que arcar com isso. Eu posso, inclusive, perder a propriedade deste bem que era meu. Então, uso capião, esse é claro, é simples, tem lei. Agora, eu ando pensando numa nova tese que é a seguinte. Já discuti isso com Paulo Lobo, com Rolf Madaleno, eu vou ter que escrever sobre isso, que essa tese eu estou amadurecendo ela dentro de mim, queria saber o que vocês acham. Olha só, a prescrição, digamos que alguém tenha feito a partilha, divorciou, não fez partilha, tem prescrição, né? Então seria 10 anos de prescrição. Se não fez partilha e um dos cônjuges está na posse do imóvel e já prescreveu o tempo de partilha, não seria aquilo uma espécie de um uso capião não previsto em lei? Essa é a questão que eu quero desenvolver mais com vocês, né? Mas respondendo à pergunta, aqui que o uso capião extrajudicial pode gerar fraude aos demais herdeiros. Bom, eu estou falando isso de uso capião entre cônjuges ou ex-cônjuges. Agora vamos falar de uso capião entre co-herdeiros. Co-herdeiros até pouco tempo não era admitido, mas hoje o STJ tem admitido esta espécie, né, de uso capião, sim, né? Bem, a Zambuja está dizendo aqui, o que dá a perda da propriedade, deixar de considerar-se como dono. A configuração do animus domini é o que dá o uso capião, sim, mas tem outros elementos também. Muito bem pensado, muito bem lembrado, mas o elemento, né, da posse mansa, pacífica, etc., e entre co-herdeiros, porque isso é novo, é um entendimento novo do STJ de que é possível o uso capião entre co-herdeiros. Portanto, não acho que seria fraude, porque... E aí a gente vai entrar na questão dos direitos reais, direito da propriedade, na função social da propriedade, aí tem todo um arcabouço teórico para poder justificar isso. Bem, vamos adiante, vamos caminhando aqui mais, temos muitas perguntas, que é agora da Fabiana Pereira, de Belo Horizonte, nossa conterrânea, professor, sobre a questão da culpa, inclusive para os alimentos sociais. Não se menciona culpa para impugnar pedido? Olha, boa pergunta, Fabiana. Quando o Código Civil, e essa pergunta veio muito a propósito, porque nós estamos comemorando esse ano 20 anos de Código Civil, do novo Código Civil, que já não é novo mais, né? Então, nesses 20 anos, o que teve de inovação? O Código Civil fez algumas inovações, outras não foi bom, como, por exemplo, a questão de ter colocado o cônjuge como herdeiro necessário. Ou, mais, ter colocado o herdeiro, ter criado essa categoria de herdeiro concorrente, né? A concorrência sucessória. Mas teve uma coisa que ele tentou fazer, que logo no começo a gente começou a discutir, olha, tem alimentos, alguns entenderam, hoje perdeu um pouco o sentido, que nós temos duas categorias de alimentos. Alimentos para quem, já que estava ali no ano de 2000, já começava a acabar com essa discussão de culpa, mas quem é culpado, uma mulher que vive 30 anos e se fosse considerada culpada, e hoje nem tem mais isso, ela deixaria de receber alimentos, né? Então, isso teve essa discussão muito forte no começo de 2000, logo na entrada do Código Civil, mas hoje não mais. A maioria das decisões é que essa culpa não infere na discussão dos alimentos. Mas, isso objetivamente. Mas, subjetivamente, é claro que isso infere, né? Por exemplo, alguém que tenha traído, a mulher que traiu o marido com várias pessoas ao mesmo tempo, ou que fez algo condenável moralmente, até aí é uma questão moral, não interessa para o direito de família. Mas se isso
foi publicado, e hoje com as redes sociais isso se torna mais grave ainda, foi publicado e teve um desmerecimento ao ex-marido, aí muda de figura. E aí a gente entra nesse limiar tênue de culpa e indignidade, porque uma das inovações do Código Civil foi lá no artigo 1708, parágrafo único, foi ter dito, ter trazido lá do direito das sucessões a indignidade como causa lá da deserdação, e aqui agora a indignidade como causa para extinção da obrigação alimentar. Então, olha, isso é perigoso porque nós temos uma linha muito tênue. Aliás, vários assuntos nós temos uma linha muito tênue que é perigosa e por isso que é bonito o direito. Então, culpa e indignidade. O que nós poderíamos falar de culpa e indignidade? O exemplo de indignidade para extinguir a pensão alimentícia: alienação parental, violência doméstica, tudo isso não tem esse conteúdo moral. Bom, mas voltando ao raciocínio, nós temos vários conteúdos assim delicados: culpa, indignidade, namoro, união estável, padrastio e paz socioafetivo. Olha só como é que caminho direito. São as consequências da modernidade, disso que vem evoluindo, e nós temos que ir ajeitando isso, né? Então, a culpa não, mas a indignidade. E aí a questão e a indignidade? O que é indignidade? Isso entra uma subjetividade e é um valor que nós precisamos falar mais. A gente fala pouco sobre isso, eu falo isso nesse meu livro aqui, que está na terceira edição, que eu quero mostrar para vocês, né? Para quem não conhece, que é aquele que fala, que tem os filmes ao final de cada capítulo. Bem, então é isso. Vamos adiante, porque tem outras perguntas, vamos lá. Vamos ver o que mais que chegou aqui. Eu vou alternando os que chegaram com os que estão falando aqui agora. Deu uma travada aqui na internet, mas vamos lá. Leia. Doutor, 10 anos de casada, abandonou a carreira, teve câncer, 2 vezes o TJ deu R$1.000. Cabe revisão ou pensão compensatória? Aí, essa questão de alimentos também, até mesmo a pensão compensatória e os alimentos compensatórios e alimentos convencionais também tem um limiar aí tênue que nós temos que ir para um lado para o outro. Agora, 10 anos de casado não é um tempo muito grande para uma pensão compensatória, mas é possível, né? Agora, se teve, porque a diferença entre alimentos convencionais é que você tem que, quando você vai pedir alimentos convencionais, você tem que demonstrar a necessidade. E aí, uma observação: quando é para adultos, quando tem mais de 18 anos. Aí uma diferença importante entre dever de assistência, que vai até os 18 anos, portanto extingue-se com a maioridade, e as pensões alimentícias depois dos 18 anos, torna-se obrigação alimentar. Até os 18 é dever de assistência. E segundo a lei, não é necessário provar a necessidade. Na obrigação, sim. Então, voltando, Leia, para o seu caso, vai ter que provar a necessidade. Necessidade, claro, e a possibilidade. Agora, a pensão compensatória, eu falo muito de pensão compensatória, que acho que eu fui um dos primeiros a escrever sobre isso, eu e o Rolf Madalena também. Eu destrinchei isso aqui, e a pensão compensatória, ela tem outras características, tá? Então não é tão simples, precisa demonstrar queda no padrão de vida. No seu caso, como você está dizendo, abandonou a carreira, teve câncer, aí acho que são elementos novos que claro, podem contribuir aí para somar nesse raciocínio da pensão compensatória, né? Bem, vamos adiante, temos muita coisa aqui para falar. Uma pergunta, tem uma pergunta uma da Marília, de São José do Rio Preto, perguntando sobre o curso. As inscrições estão abertas. Marília, estão abertas. O link, as informações para o curso Direito de Família, Teoria e Prática estão lá no link da bio. Tenho certeza que se você fizer, você vai gostar, eu espero você. E lá você vai poder ver toda a programação. Lá são 32 horas de aula, e com conteúdo muito moderno, contemporâneo, porque a gente precisa, para inventar essas teses, né, como
e sustentar as teses, por exemplo, da pensão compensatória, eu preciso ter um arcabouço teórico para poder sustentar, né? Inventar a tese do divórcio pós-mortem, né? Agora, por exemplo, eu estou entrando com uma ação, em breve vocês verão, que talvez, eu acho que é a primeira do Brasil. Se alguém souber disso, me avise, para que eu não diga que a minha é a primeira do Brasil, que é uma ação de indenização, né? Uma ação de reparação civil em razão da alienação parental, né? Esse assunto é muito, muito bom. Todo mundo sabe o que é alienação parental. Aliás, a gente vai fazer uma live sobre isso, tá? Mas como eu estava dizendo, só para fechar, Marília, então o curso está aberto, sim. Veja lá as inscrições na bio. Espero que dinheiro não seja problema e eu garanto sua satisfação. Se não, eu devolvo o dinheiro. Bem, vamos prosseguir. Zósimo, bom dia, professor de Recife. 2 companheiras sobreviventes do decujus. Ambas podem ajuizar ações imagino que seja ficou faltando aqui a palavra, mas de busca de direitos, né? Eu entendo que sim. Aí é aquela discussão, Zósimo, que hoje, né, atualmente, nós temos, eu já falei, mas nunca é demais repetir, nós temos o atual estado da arte, né, dessa teoria do concubinato ou famílias simultâneas, quando se tinha uma separada de fato, mas se não era separada de fato, mas uma das pessoas não sabia, portanto, entra aí o elemento da boa-fé. Aliás, boa-fé é palavra de ordem da contemporaneidade que permeia e perpassa todo o direito de família. Se vocês forem verificar o julgamento do STF, que teve em 2020 sobre esse assunto, teve um voto lá do ministro Fachin que foi sensacional. Dele e outros ministros que o acompanharam, e quase foi possível ganhar esta ação por causa desse elemento. Ele dizia, olha, se tem boa fé, então vai ter que ser reconhecido. Então aí eu entendo possível, mas acho que um dos elementos que podem ser perpassados aí para sustentar essa tese é a boa fé. Eu não vejo nenhum problema de alguém que tenha, se alguém tem 2 famílias, eu até gostaria de perguntar para vocês que estão aqui, né, se eu quiser ter 2 famílias, o que o Estado tem com isso? Né? E mais importante, para atacar, não me cansarei de dizer isso, quando o STF julgou esse assunto, Zósimo, agora no final de 2020, na verdade, ele não entrou nos aspectos jurídicos, ele entrou nos aspectos morais. Existem milhares dessas famílias, mas que não podem ser reconhecidas em nome dessa moral sexual dita civilizatória. Na verdade, é uma moral hipócrita, porque quando o STF diz não pode dar direitos à companheira simultânea, o que ele está dizendo? Ele está premiando o homem que teve a família simultânea e não aconteceu nada com ele, ele não vai ter que partilhar, não vai ter que dar pensão. Então, ao contrário dessa lógica perversa, isso que eu queria que vocês pensassem. Não atribuir direitos é desresponsabilizar quem tem 2, 3, 4, quer dizer, eu posso ter quantas famílias eu quiser, não vai acontecer nada comigo, não vou partilhar patrimônio, não vou me responsabilizar. Olha só, gente, por isso que nós saímos da culpa e vamos para a responsabilidade. Tudo que se deve invocar é o princípio da responsabilidade. Mas obrigado, Zósimo, por esta intervenção sua aí. Né? Da Constituição, completou sua frase, né? Constituição de União Estável. Eu entendo que sim, já respondi. Né? Olha, tem gente aí de Campo Grande, eu vi também Líbera, que é de Campo Grande, presidente do IBDFAN, e, bom, enfim, vamos lá. Sueli, professor, tem um caso no qual, para ficar confortável, preciso ter certeza absoluta do prazo de prescrição para ajuizar a ação declaratória de nulidade de testamento. Já vi diversos julgados diferentes. Sim, mas lá no artigo 205 do Código Civil, se não me engano, e eu não me lembro exatamente aqui, Sueli, mas a gente pode voltar a conversar, e se você
tiver no curso, a gente pode debater isso em aula ao vivo. Mas se não tiver, depois eu vou dar uma conferida nesse artigo e te falo, tá? E a gente volta a conversar. Aí o Carlos Alberto está pedindo, por favor, explique o VGBL. Bem, então vamos lá. VGBL, PGBL, isso está lá, eu tenho uma aula só sobre isso, onde eu destrincho. Quando eu falo eu tenho uma aula, lá no curso, né? Nesse curso que está abrindo a turma agora, uma nova turma. Os bancos vendiam para os nossos clientes isso com a seguinte alegação: olha, isso não entra na partilha, isso não entra no inventário, não tem tributação, etc, etc. Bom, aconteceu, como já deve ter acontecido com vários de vocês, isso foi parar na justiça, claro, né? Porque alguém começou a reclamar, opa, tem o VGBL, porque o VGBL, PGBL começou a ser um instrumento de fraude. Fraude de quê? Fraude à partilha. Eu coloco, olha, como é que seria muito fácil, eu estou com o regime da comunhão universal, da comunhão universal ou da comunhão parcial, e eu não quero que minha mulher receba parte daquele VGBL, né, de um determinado dinheiro que eu recebi de honorários, por exemplo. O que eu faço, ou o que eu fazia, porque hoje não se pode mais, e muita gente já usou e abusou disso, eu colocava nesses VGBLs, nesses planos que eram vendidos como plano de previdência privada, né? E aí nós temos previdência privada, previdência aberta, e esses planos, eles eram usados para isso. Mas hoje nós temos, já é unânime, decisão do STJ, tem várias decisões, se você quiser conferir, está lá nas aulas do curso, lá que a gente falou, e eu levei várias decisões dizendo que não, isso tem que entrar na partilha, portanto não adianta, né? Se eu recebi 5 milhões de honorários, coloquei lá no VGBL e isso não vai adiantar para não partilhar, ou seja, isso vai partilhar, né? Bem, vamos dando sequência aqui, gente. Hoje é sábado, manhã de outono, aqui onde eu estou, tem uma linda manhã. Estou vendo aí que como que a gente do Brasil todo, parece que em muitos lugares está até chovendo, né? Aqui está até precisando de uma chuva, tá muito seco, mas tá bonito. As manhãs de outono são lindas, né? Rafaela, parabéns, parabéns, professor, obrigado, Rafaela. Bom, vamos lá. Essa pergunta aqui da pessoa que preferiu não se identificar. Caro professor, por favor, toma a liberdade de sugerir um vídeo explicando sobre a divisão no regime da comunhão parcial de bens dos valores juntados no decorrer do casamento e aplicados em instituições financeiras provenientes do salário do único cônjuge que trabalha e em nome deste. Em caso de divórcio, comunica, já que pelo inciso 6º do artigo 1659, diz que os proventos do trabalho são excluídos da comunhão. Mas, no caso de montantes daí provenientes acumulados em explicações de banco, como fica? Boa pergunta, essa que completa a resposta anterior. Qual? Olha a expressão, proventos do trabalho. Né? Proventos do trabalho é uma expressão que a CLT nem usa muito, a CLT usa remuneração, salário, lá no artigo 457 da CLT. Eu quase não guardo artigo, mas esse não sei por que eu guardei, é quando ela define lá salário e remuneração. Né? A remuneração é o gênero, o salário é uma espécie, então muita atenção, quando forem falar de pensão alimentícia é preciso usar a expressão correta. Voltando aqui para falar disso que essa pessoa me pergunta. Proventos, né? Os proventos da natureza, os frutos do trabalho, e aí a gente entra numa discussão sobre frutos do trabalho. Isso é um assunto que precisa ser melhorado ainda, precisa entrar na nossa pauta de discussão. O que são frutos, né? Depois eu acho que eu vou fazer uma live só sobre isso, porque é um assunto bastante complexo. Mas respondendo aqui objetivamente, porque aqui o espaço é mais limitado, a gente tem que dar respostas mais curtas para poder dar várias respostas, né, de vocês que estão chegando. Então,
Se, olha, o provento, seja lá que nome for, salário, remuneração, os proventos, a renda que eu tenho, né? Se eu tenho se eu separo, os proventos não são divisíveis com a minha mulher, mas o acumulado daqueles proventos são, né? Por exemplo, assim como isso é o que está estabelecido para o Código, para o regime da comunhão parcial de bens, os frutos dos bens particulares são partilháveis. É uma coisa que as pessoas até se esquecem disso. Então, por exemplo, eu recebo aluguel, sou casado, recebo aluguel de um imóvel que foi doação do meu pai, ou que eu tinha antes de me casar. E aqueles aluguéis, o aluguel era 10 mil, e eu acumulei aquilo lá e tem 500 mil na conta, que foi produto do aluguel. Eu falei, olha, eu quero fazer uma poupança, então não vou gastar esse dinheiro do aluguel. E consegui acumular 500 mil. Separei. O imóvel foi doação do meu pai, ou eu tinha antes. Isso partilha? Partilha. Então, isso são frutos do trabalho. É o que diz o artigo lá. Os frutos civis do trabalho, dos bens, os frutos dos bens particulares são partilháveis, né? Bem, nós temos uma pergunta aqui que vai nos fazer trazer vamos ver aqui. Estou abrindo aqui o computador, que fala de aquestos. É Luciana, olha só. É a Luciana Torres, né? É isso, Luciana? Vamos lá. Sou fã do seu trabalho, sua visão, me chamo Luciana e perdão pela insistência da dúvida, nada. Bom, vamos lá. É uma questão mais complexa, mas que eu quero destrinchá-la com vocês. Porque quando um casal divorciou-se, promoveram a partilha de bens. Então, divorciou, fez partilha de bens. Após um mês, restabeleceram a união, sem regulamentar. Então, assim, separou, teve um mês, daí um mês passaram a viver em união estável. Um dos cônjuges faleceu e beneficiou a mulher como herdeira testamentária, né? Como herdeira no testamento, com a integralidade da parte disponível. Ok, nada demais. A parte indisponível será partilhada entre os filhos. 3 em comum e 1 híbrido. Aliás, essa sucessão híbrida é um problema que não fecha nunca essa conta. Tem um texto belíssimo da Gisela Ironaca sobre isso. Um texto, 3 filhos em comum e 1 híbrido do falecido. Qual seria o quinhão da viúva? 50% por direito próprio, sim, porque como herdeira testamentária, né? 25% como herdeira em virtude... quinhão da viúva, que tem a meação. Essas duas categorias, às vezes, elas fazem uma confusão, principalmente para o leigo, que é meação e herança. Então, vamos lá, seguindo seu raciocínio. Luciana, que agora que eu vi, que é Luciana Torres, né? Qual seria o quinhão da viúva? 50% por direito próprio, 25% como herdeira em virtude do testamento e concorrerá com os demais herdeiros na qualidade também de herdeira necessária e companheira? Sim, é isso exatamente. O que seriam os aquestos nessa relação jurídica? E aí que começa a complicação, mas como eu disse, quanto mais complicado, melhor. Uma vez que já possui a meação destacada quando do divórcio, caso se entenda, excluindo a questão... Bom, primeiro vamos ver o que é aquestos, né? Essa palavra aí que muita gente confunde. Eu vou ler aqui o que está no dicionário, e atenção, aquestos, nós temos duas palavras assim que pouca gente domina, que é aprestos, atenção, aprestos, alguém sabe o que é aprestos? Então nós temos aprestos e aquestos. Olha só a pegadinha, aprestos, tá aqui, estou lendo aqui do meu dicionário aqui, né, nessa edição que está esgotada, mas por isso eu vou ler aqui. Aquestos são desígnios preparativos necessários para a realização de um ato ou execução de uma iniciativa. No direito de família, entende-se tudo aquilo que se gastou com os preparativos para o casamento, tais como despesas com a festa, habilitação do casamento, quer dizer, que se gastou. Isso chama-se aprestos. Bom,
não confundir com aquestos. Aquestos, o que são os aquestos? São os bens adquiridos na constância do casamento por um ou por ambos, que passam a integrar o patrimônio comum. Embora originalmente a expressão se referisse ao casamento, aquestos devem ser entendidos também como bens adquiridos na constância da união estável. Né? Então, eu fiz essa observação aqui no verbete, aquestos, para poder falar dessa... que isso, quando nós falamos de aquestos, que inicialmente é só para o casamento, entende-se também para união estável. Né? Bom, vamos ver aqui. Seguindo aqui então, Luciana, caso se entenda, excluindo a questão testamentária, que haverá concorrência com os herdeiros, seria dividido os quinhões iguais ou caberia 2 partes para os filhos e 1 parte para o supérstite ante o artigo 1790. O inciso 2º se aplicaria só àquele filho fora do casamento ou, pelo princípio da equalização entre filhos, se aplicaria aos demais ou vice-versa. Estou com muitas dificuldades para calcular o quinhão hereditário das partes, sendo esse o único ponto da discórdia. Perdão pelo incômodo, sou louco para fazer seu curso e na próxima eu vou fazer e tal. Bom, ok. Luciana, eu vou responder aqui rapidamente, se ainda permanecer dúvida, a gente volta a se falar. Mas eu faria ela, se ela teve, então, metade, né, porque o regime era, como você diz lá em cima, o casal divorciou-se, partilha de bens, então, fez partilha de bens, então ela tem metade, né, claro. Então, se o patrimônio era 100, então o que vai ser metade era dela, 50 era dela, portanto, o que vai ser inventariado, ou seja, a herança é apenas de 50. Desses 50, claro, ela recebeu por testamento 25. O que vai ser partilhado é somente 25. 25, metade dos 50, ou seja, 25 da totalidade. Desses 25 vai dividir igualmente por todos os filhos, né? Então, é isso, tá? Bom, seguindo. Professor, é um divórcio com união parcial, o casal tem uma casa financiada. Como é feita a partilha? A esposa quer continuar morando na casa com os 2 filhos. Bem, aí é melhor fazer um acordo, fazer um acordo no seguinte sentido, porque se for brigar, né, porque nossa referência se não resolver por bem, vai ter que resolver por mal. E a nossa referência para resolver por bem é como é que será para resolver por mal. Eu falo sempre para os clientes, gente, essas dicas que eu acho importante, que eu dou lá no curso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é assim, olha, falo para os clientes assim, vocês vão brigar, 10 anos, 20 anos, vão chegar aonde? Então tá, já que não tem acordo, vocês vão brigar 10, 20 anos, vão chegar aonde sem brigar, né? Nesse aonde sem brigar, ou seja, vamos fazer um acordo aí. Então, nesse caso, se o apartamento não tem jeito, se for seguir a lei, se não chegar num acordo, vai partilhar igualmente e alguém vai ter que sair de casa, né? Agora, não é simples, embora o juiz tenha que determinar isso, dificilmente os juízes determinam essa saída de casa, principalmente quando tem filho menor. E aí dá para sustentar a tese da não saída, né, com a questão das vulnerabilidades, da parte hipossuficiente, aí que entra os nossos argumentos a partir de dessas considerações, desses novos elementos, que é vulnerabilidade, boa-fé, né? Todos esses novos elementos, eles são muito importantes para que a gente possa para que a gente possa sustentar as nossas teses, né? Bem, vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. Então, vamos lá. Então, tem da Rose... Rose, o professor gostaria que falasse a Thaída sobre holding familiar. Nós até já falamos disso. A holding familiar é um dos instrumentos do planejamento sucessório. Para constituir a holding, né, que a holding, que é dona de outra, e ela tem sido usada muito para fraudar a partilha. Mas vamos esquecer a questão da fraude, vamos pensar, Rose,
na história dela como planejamento sucessório. Eu tenho notado cada vez mais que os alimentos, as holdings, as empresas têm sido usadas para para blindar o patrimônio. Blindar quer dizer fraudar da ameação, de herdeiros. Isso é muito comum quando se descobre filhos fora do casamento. Eu recebo constantemente, vocês também devem receber constantemente, consultas assim, bom, eu acabei de descobrir que eu tenho um filho fora do casamento, lá da minha época, lá de trás e tal, e eu não queria deixar herança para ele, né? Isso é uma coisa extremamente constrangedora, quer dizer, o filho já não teve o convívio com o pai, ainda não vai ter nem a herança, né? Então, mas a lei diz, olha, tem a legítima, por isso é que essa legítima é importante, legítima eu posso dispor do meu patrimônio da metade, a outra metade não. Então, quando você você coloca em nome da empresa, fica mais fácil de você manobrar, você coloca percentuais, né, dos filhos, aí cada caso é um caso. Né? Eu não vou me detalhar aqui sobre holding, que aí seria tem uma live programada aqui, falar especificamente sobre isso, onde a gente vai destrinchar, inclusive, os elementos contábeis. Mas no curso, se você estiver fazendo, tem um módulo lá sobre isso, em que você pode verificar, ou então aguarde essa live, que nós vamos falar especificamente sobre holding. A Paula Tinoco, vamos adiante, Paula. Parabéns, professor, pelas orientações. O cônjuge na comunhão universal pode ser meio e herdeiro testamentário, né? No máximo de 75% do total. Isso, Paula. Então, porque o regime da comunhão universal, o cônjuge não é herdeiro, mas se eu quiser fazer um testamento, eu posso pegar metade, né? Então é possível que o cônjuge fique com 70%, né? Então, é isso. Vamos adiante, que hoje, nessa manhã de sábado, nessa linda manhã de outono, de sábado, né, vamos parar de direito de família, vamos para o sol, tomar um sol, pegar a vitamina D. Mas, enfim, então, vamos lá. Né? Porque eu tinha prometido, eu nunca fiz uma live no sábado, é a primeira vez, mas eu não queria fechar a semana do direito de família sem esse compromisso que eu assumi com vocês, que é de responder essas perguntas que chegaram antes, né? Bom, da Márcia. E quando o imóvel tratasse de bem alienado, em que apenas o cônjuge que administra é quem efetivamente paga as prestações de alienação durante o curso do processo, os alimentos compensatórios serão devidos? Em que proporção? Somente na parte integralizada durante a constância do casamento? Sim, bom, primeiro tem que ver se é possível os alimentos compensatórios, né? E, na verdade, os alimentos compensatórios, repetindo, é quando nós temos duas formas, duas espécies, hoje, construído pela doutrina. Quando os alimentos, o que a gente chama de alimentos humanitários, quando tem uma queda brusca no padrão de vida, e quando tem partilha para se fazer e a partilha está sendo enrolada. E aí os juízes geralmente têm determinado esses alimentos compensatórios até que se partilhe. Isso está colando, está pegando cada vez mais, gente. Isso é uma forma, lembra nas aulas que eu falei, olha, nós sempre damos um jeito de acelerar a partilha. Uma das formas eficazes de acelerar a partilha é exatamente isso, assim, ó, vamos pedir alimentos compensatórios, né? Então, é isso. Estela, quando se pede uma indenização pela queda do padrão de vida, também seria considerado compensatório? Sim, é isso. Então, respondi aqui, né? Mas essas duas perguntas têm conexão uma com a outra. Quando uma indenização pela queda do padrão de vida seria considerado compensatório? Sim, tanto que inicialmente eu chamava de alimentos compensatórios, hoje tem gente que está chamando de compensação econômica, né? Mas é isso, o espírito é esse, sabe, Estela? Bem, gente, vamos ver aqui as outras perguntas. Mais uma pergunta aqui sobre o curso. Uma pergunta da Marta de Goiás. Pergunta da Marta de Goiás, que chegou aqui pelo computador. Perguntando se o curso está aberto, como é que faz para fazer as inscrições? Sim, estão abertas essa turma. Eu vou abrir essa turma, não sei quando é que eu vou abrir outra, eu preciso dar um tempo disso, porque eu preciso voltar às minhas atividades para atualização dos meus livros, escrever
os livros, que eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto muito de escrever e advogar, que é a minha atividade principal. Mas, Marta, estão abertas as inscrições, pode ver lá na bio aqui, né, do Instagram, e lá esse curso vamos falar sobre, nesse ano, nas turmas anteriores não tinha, vamos falar sobre como gerenciar escritório, marketing digital, né? E tá muito legal. Espero que você goste e eu espero você encontre você lá na turma, na aula ao vivo. Assim que devemos fechar hoje, porque as inscrições estão abertas até amanhã. E a gente vai formar essa turma, depois todos nós vamos se conhecer. O curso, quem faz a inscrição no curso, cada semana recebe um módulo, ele está gravado, e ele não tem um horário fixo, você pode ouvi-lo, você pode assistir a hora que você quiser. As aulas ao vivo é que tem um horário fixo, sabe, Marcos? Que a gente marca com antecedência, que é essa interação que a gente faz com vocês. Eu tenho procurado não deixar as turmas muito grandes para que a gente possa interagir e conversar individualmente, dar essa atenção especial, mas mas mesmo essas aulas ao vivo, caso vocês não possam participar, pode depois pode assistir depois, tá? Eu espero vocês lá no curso. Bem, gente, vamos encerrando aqui. Vamos ver o que mais que tem. Vamos responder uma última pergunta. Ana Maria, imóvel comprado, Ana Maria Oliveira, tá aí, Ana Maria. Imóvel comprado durante união. Companheiro alega que foi comprado com dinheiro anterior à união. Como fica? Companheira tem direito à partilha? Ana Maria, você tocou num ponto importante que na prática, teoricamente é fácil, é bonito. Olha, isso é um bem, quando é comprado com dinheiro anterior, cujo foi comprado na constância do casamento, mas o dinheiro é anterior. É, portanto, um bem em subrogação. Quando é dinheiro, é até mais fácil. Quando é com a venda de um imóvel anterior, isso é a subrogação, né? Aliás, nós temos que simplificar a linguagem, né? Acabar com esse juridiquês, inclusive para poder falar para os nossos clientes. É isso que eu falo no curso, assim, essa maneira de advogar pela clínica do direito, que a gente chega mais perto do cliente e certamente a gente acaba fazendo mais contratos. E uma dica, gente, quando vocês forem fechar contratos, não deixem de fechar contratos de honorários por causa de dinheiro. Fala assim, bem, isso é possível para você? Aliás, eu deixo alguns modelos de contratos lá para vocês, tá? Se vocês quiserem ver, deixo ficha de atendimento, eu chego, atendo o cliente, preencho a ficha de atendimento, enfim, tem todo um ritual ali, cobrar consulta, isso é importantíssimo, esse assunto vale uma aula inteira sobre isso, né? Assim, como que a gente se autoriza a cobrar consulta. Até hoje tem gente que acha que advogado não deveria cobrar consulta, né? Bem, mas voltando, Ana Maria, imóvel comprado durante a união, portanto, foi em subrogação, ele não tem direito, mas aí é um pouco mais complicado, porque, olha, eu comprei um imóvel na constância do casamento por 1 milhão, parte dele, e financiei, eu paguei só 800 mil, falta 200 ainda para pagar, portanto, o imóvel não vale 1 milhão, vale 800, porque 200 é dívida, né, é futuro. Desses 800, 300 foi pago com o dinheiro que eu tinha antes de me casar, e juntei ele, portanto, subrogação. Então, o que será partilhado não é 800, é 500, mas o problema é como provar. Quando a gente vai fazer, mesmo por acordo, quando isso é acordo, quando a gente vai colocar isso no papel, né, no divórcio, nós temos e vai fazer o pagamento do ITCD, porque aí eu não vou pagar, olha só, a grande dica, eu não vou pagar imposto daquilo, né, se tiver que pagar, porque às vezes zera a minha ação, nem tem imposto, mas o imposto não vai incidir sobre 800, tem que incidir sobre 500, mas eu terei que provar. A Secretaria da Fazenda, pelo menos de Rio, São Paulo, Minas, que é onde eu atuo mais, tem sido muito rígida com a comprovação disso, tá? Então, teoricamente é fácil, Ana Maria, não tem problema, é subrogação, não partilha, mas se for briga tem que provar. Se for acordo, a pessoa tem um valor moral aí que as pessoas vão falar sobre isso, né?
Torres, Luciana, obrigado, respondi, acho que agora respondi, né? Paguei minha dívida, estava me sentindo em dívida com você. Vamos lá, vou responder uma última pergunta para que a gente possa encerrar aqui a nossa live dessa manhã de sábado e ficar realmente e curtir o fim de semana, que, né, ninguém é de ferro. Vamos ver então, Natércia, de onde é Natércia? Alimentos atrasados, até quando se pode cobrar? Olha, com a entrada em vigor do Código Civil de 2010, mudou o prazo prescricional, que era de 5 anos, passou para 2 anos. Mas, se for contra menor, não corre prescrição. Se for maior, então, olha, tem alimentos que deve para o filho tem 20 anos, fez 20 anos, mas ele não paga os alimentos desde 15 anos. Então, eu tenho até 2 anos para poder cobrar esses atrasados. Contra menor não corre prescrição. E uma coisa muito comum que tem acontecido é quando o menor se torna maior, né, ele acaba fazendo um acordo com o pai, lá com o devedor de pensão alimentícia, e liberando ele disso. Mas, respondendo objetivamente, para a gente encerrar aqui, para ir tomar um sol, né, nessa manhã de outono linda, o prazo prescricional é de 2 anos. Bem, gente, ficamos por aqui hoje, né? Espero vocês, para aqueles que fizeram a inscrição no curso, espero vocês lá na turma. Vamos fazer na nossa sala Zoom, conversando, levando todas as dúvidas. Vocês poderão levar todas as dúvidas, inclusive as questões de escritório. A gente vai trocar ideias aí sobre, não é que eu sei tudo, mas eu tenho uma estrada que aprendi alguma coisa e quero passar para vocês. Então, nos vemos lá na aula da turma, e um bom fim de semana para todos. Obrigado, gente. Até mais.